Autoimagem, a chave para uma vida melhor. Durante a década de 1950, uma revolução silenciosa ocorreu nos campos da psicologia, psiquiatria e medicina. Novas teorias e conceitos sobre o eu evoluíram a partir do trabalho e das descobertas de psicólogos clínicos, psiquiatras e cirurgiões plásticos. Novos métodos decorrentes dessa descoberta resultaram em mudanças significativas na personalidade, na saúde e, ao que parece, até mesmo nas competências e aptidões. Fracassos se transformaram em ações bem-sucedidas. Alunos abaixo da média se tornaram alunos nota 10 em questão de dias e sem aulas de reforço. Personalidades tímidas, retraídas e inibidas passaram a ser extrovertidas e felizes. Na edição de janeiro de 1959 da revista Cosmopolitan, James assim resumiu os resultados obtidos por vários psicólogos e médicos. Compreender a psicologia do eu pode determinar a diferença entre o sucesso e fracasso, amor, ódio, amargura e felicidade. A descoberta do eu verdadeiro pode resgatar um casamento em ruínas, recriar uma carreira vacilante e recuperar vítimas de personalidades desajustadas. Em outro plano, descobrir seu verdadeiro eu traça a diferença entre a liberdade e as compulsões do conformismo. A chave para uma vida melhor. A descoberta psicológica mais importante do século centra-se na autoimagem. Percebendo ou não, cada um carrega um projeto mental de si mesmo, ainda que vago e mal definido, em um olhar consciente. Na verdade, talvez nem seja mesmo percebido de forma consciente, mas está lá, completo até o último detalhe. Essa autoimagem, nossa própria concepção do tipo de pessoas que somos, é construída a partir de novas convicções sobre nós mesmos. No entanto, a maioria se forma inconscientemente, a partir de nossas experiências, fracassos, humilhações, triunfos e reações de outras pessoas a nós, em especial na primeira infância. A partir de tudo isso, construímos mentalmente um eu, ou a imagem de um eu. Uma vez que uma ideia ou convicção sobre nós mesmos se incorpora a essa imagem, torna-se verdadeira. Ou seja, sem questionarmos sua validade, passamos a agir de acordo com ela como se fosse verdade. Essa autoimagem torna-se um elemento fundamental para uma vida melhor em razão de duas importantes descobertas. Primeiro, todas as ações, os sentimentos e comportamentos, até mesmo capacidades, são sempre coerentes com essa autoimagem. Em suma, você agirá como o tipo de pessoa que imagina ser e não conseguirá mesmo agir de outra forma, apesar de todos os esforços conscientes ou força de vontade. O homem que se concebe como um fracasso encontrará alguma maneira de fracassar, a despeito de todas as suas boas intenções ou sua força de vontade, mesmo que a oportunidade seja jogada em seu colo. Aquele que se considera vítima de injustiça, aquele que imagina estar fadado a sofrer, sempre encontrará circunstâncias para confirmar suas suspeitas. A autoimagem é uma premissa, uma base ou um alicerce sobre o qual toda personalidade, comportamento e até mesmo realidade são construídos. É por isso que nossas experiências parecem confirmar e, assim, fortalecer nossa autoimagem, desencadeando um ciclo vicioso ou virtuoso. Por exemplo, um estudante que se vê abaixo da média ou que é péssimo em matemática, invariavelmente constatará isso nas avaliações escolares. E então terá a prova de sua baixa capacidade. Uma jovem cuja autoimagem é do tipo de pessoa de quem ninguém gosta, vai descobrir que os colegas a evitam na festa da escola. Ela provoca rejeição por meio da expressão facial aflita, jeito envergonhado, ansiedade excessiva por agradar ou talvez pela hostilidade inconsciente para com quem acredita que a afrontará. Faz de tudo para afastar aqueles que poderiam atrair. Da mesma forma, um vendedor ou um empresário descobrirá que suas experiências reais tendem a provar que sua autoimagem é correta. Por causa dessa confirmação, raramente ocorre a alguém que seu problema está em sua autoimagem ou em sua avaliação de si mesmo. Diga ao estudante que ele apenas pensa que não pode dominar álgebra e ele questionará sua sanidade. Já tentou e tentou, mas as avaliações escolares ainda corroboram sua história. Diga ao vendedor que é apenas uma ideia o fato de que ele não pode ganhar mais do que um certo valor e ele usará sua lista de pedidos para provar que você está errado. Sabe muito bem o quanto já tentou e falhou. No entanto, como ainda veremos, mudanças quase milagrosas ocorrem, tanto no desempenho de alunos quanto na capacidade de ganho de vendedores, quando são persuadidos a mudar sua autoimagem. 2.
a autoimagem pode ser mudada. As histórias de numerosos casos mostraram que nunca se é jovem ou velho demais para mudar a autoimagem e, assim, começar a viver uma nova vida. Uma das razões de parecer tão difícil mudarmos nossos hábitos, nossa personalidade ou nosso estilo de vida é que, até agora, quase todos os esforços de mudança se direcionaram para o eu, por assim dizer, em vez do centro. A narrativa de numerosos pacientes é algo do tipo: se você está falando sobre pensamento positivo, já tentei e simplesmente não funciona para mim. No entanto, um simples questionamento revela que esses indivíduos tentaram empregá-lo em circunstâncias exteriores pontuais, em algum hábito ou desajuste de caráter específico. Vou conseguir esse emprego, vou ficar mais calado e tranquilo no futuro, esse empreendimento vai dar certo. Mas nunca imaginaram mudar sua forma de pensar sobre o eu para alcançar tais coisas. Jesus nos advertiu sobre a insensatez de colocar um remendo de tecido novo em uma roupa velha ou de colocar vinho novo em odres velhos. O pensamento positivo não pode ser usado como um remendo ou uma muleta para a mesma velha autoimagem. Na verdade, é impossível pensarmos positivamente sobre uma situação particular enquanto mantivermos um conceito negativo de eu. E numerosos experimentos mostraram que, uma vez que o conceito do eu é alterado, realizam-se com facilidade e sem esforço outras coisas coerentes com esse novo conceito. Um dos principais e mais convincentes experimentos nessa linha foi conduzido pelo falecido Prescott Leck, um dos pioneiros na psicologia da autoimagem. Leck concebeu a personalidade como um sistema de ideias, que devem todas parecer coerentes entre si. As incoerentes com o sistema são rejeitadas, desacreditadas e não postas em prática. Aceitam-se apenas ideias que parecem coerentes com o sistema. No centro dele, a pedra angular, a base sobre a qual todo o restante é construído, está o ideal do ego do indivíduo, sua autoimagem ou a concepção de si mesmo. Leck, como professor, teve a oportunidade de testar sua teoria em milhares de alunos. Leck teorizou que, se um aluno enfrentasse dificuldades significativas para aprender um determinado assunto, talvez fosse porque, do ponto de vista do aluno, seria incoerente aprendê-lo. Leck acreditava, no entanto, que, se conseguisse mudar a autoconcepção do aluno, na qual se fundamentava esse ponto de vista, também se mudaria a atitude dele em relação ao assunto. Se o estudante pudesse ser introduzido a mudar seu autoconceito, sua capacidade de aprendizagem também deveria mudar. Isso foi comprovado. Um aluno que errou 55 palavras entre 100 e foi reprovado em tantas matérias, tornou-se um dos melhores soletradores da escola e obteve uma média geral de 9,1 no ano seguinte. Um rapaz que se viu obrigado a deixar uma faculdade por causa de notas baixas, entrou na Universidade de Colômbia e se tornou um estudante exemplar. Uma garota que foi reprovada 4 vezes em latim, depois de 3 conversas com o orientador da escola, alcançou a nota 8,4. Um garoto a quem informaram a ausência total de aptidão para inglês ganhou, no ano seguinte, menção honrosa em um prêmio literário. O problema desses alunos não era a limitação da inteligência ou carência de aptidões básicas, mas uma autoimagem inadequada. Não tenho uma mente matemática, sou por natureza um mau soletrador. Identificavam-se com os próprios erros e fracassos. Em vez de dizer, fui mal na avaliação, factual e descritivo, concluíam, sou um fracasso. Em vez de, fui reprovado nessa matéria, diziam, sou um fracasso. Aos interessados em aprender mais sobre o trabalho de Leck, recomendo seu livro, Autoconsistência, uma teoria da personalidade. Leck também recorreu ao mesmo método para curar alunos com gagueira e hábitos como roer unhas. Tenho em meus arquivos histórias de casos igualmente convincentes. O homem que tinha tanto medo de estranhos e raramente saía de casa, mas agora ganha vida como palestrante. O vendedor que já havia redigido uma carta de demissão porque simplesmente não estava preparado para vender e 6 meses depois era o número 1 em uma equipe de 100 vendedores. O pastor que pensava em se aposentar porque a pressão de preparar um sermão por semana deixava seus nervos angustiados, mas agora faz em média 3 palestras por semana, além dos sermões semanais e nem mais sabe se tem nervos no corpo. Como um cirurgião plástico se interessou pela psicologia da autoimagem. À primeira vista, pode haver pouca ou nenhuma conexão entre cirurgia e psicologia.
No entanto, foi o trabalho dos cirurgiões plásticos que primeiro chamou minha atenção para a existência da autoimagem e suscitou certas questões que levaram a um importante conhecimento psicológico. Há muitos anos, quando iniciei a prática da cirurgia plástica, impressionaram-me as mudanças dramáticas e repentinas que muitas vezes a correção de um problema facial instigava no caráter e na personalidade do paciente. Em muitos casos, a mudança da imagem física parecia criar uma pessoa inteiramente nova. Caso após caso, o bisturi que eu segurava se tornou uma varinha mágica, que não só transformava a aparência de alguém, mas também toda a sua vida. Os tímidos e reservados ficavam ousados e corajosos. Um garoto tolo e obtuso se transformou em um jovem atento e brilhante, que se tornou executivo de uma grande empresa. Um vendedor que perdeu o jeito e a fé em si virou um modelo de autoconfiança. E talvez o mais surpreendente de todos tenha sido um criminoso contumaz que passou, quase da noite para o dia, de incorrigível, alguém que nunca demonstrou qualquer desejo de mudar, a um detento exemplar que ganhou liberdade condicional e assumiu um papel responsável na sociedade. Muitos desses casos históricos estão no meu livro Novos Rostos, Novos Futuros. Após sua publicação e a de artigos semelhantes em revistas de grande circulação, criminologia, psicólogos, sociólogos e psiquiatras quiseram se reunir comigo. Ainda que eu não tivesse resposta para tudo que me perguntavam, incentivaram-me a iniciar uma busca. Curiosamente, com fracassos, aprendi tanto quanto ou mais do que com sucessos. Esses eram fáceis de ser explicados, como o caso do menino de orelhas grandes a quem haviam dito que parecia um táxi com 2 portas abertas. Fora sempre ridicularizado, muitas vezes com crueldade. Brincar com colegas significava humilhação e dor. Por que não evitaria contatos sociais? Por que não iria tentar temer as pessoas e se fechar em si mesmo? Por seu terrível medo de se expressar, não surpreendia que o considerassem um idiota. Com a correção do problema, parecia natural que a remoção da causa do constrangimento e da humilhação o levasse a assumir uma vida nova. E foi o que aconteceu. Ou consideremos o vendedor que teve o rosto desfigurado em um acidente de carro. Todas as manhãs, ao se barbear, via a horrível cicatriz marcada na bochecha e a boca retorcida de forma grotesca. Pela primeira vez na vida, tornou-se dolorosamente autoconsciente. Tinha vergonha de si mesmo e achava que sua aparência devia ser repulsiva para os outros. A cicatriz tornou-se uma obsessão. Era um sujeito diferente. Começou a se perguntar o que pensariam dele e logo seu ego estava ainda mais mutilado que o rosto. Perdia a autoconfiança, vivia amargo e hostil. Com o tempo, focou-se quase que tão somente em si mesmo, assumindo como objetivo prioritário a proteção do seu próprio bem-estar, assim fugindo de situações humilhantes. Nesse contexto, é fácil entender como a correção do estrago facial e a restauração de um rosto comum mudariam da noite para o dia toda a atitude e a perspectiva desse homem, bem como seus sentimentos sobre si, e resultariam em sucesso no trabalho. Mas, e quando não houve mudanças, como na duquesa que viveu tímida e constrangida por causa de um tremendo calombo no nariz? Embora a cirurgia lhe tenha proporcionado um nariz clássico e um rosto harmônico, continuava no papel de patinho feio, a irmã indesejada que nunca conseguia olhar para outro ser humano nos olhos. Se o bisturi era mágico, por que não funcionou na duquesa? Ou, o que dizer de todos os outros que, apesar dos rostos transformados, mantiveram a mesma velha personalidade? Ou, como explicar a reação de pessoas que insistem na ideia de que a cirurgia não lhes afetou a aparência? Todo cirurgião plástico já passou por essa experiência e provavelmente se sentiu tão perplexo quanto eu. Não importa quão drástica seja feita a mudança física, alguns pacientes insistem em dizer: "Eu pareço o mesmo de antes, você não fez nada." Podem ficar quase irreconhecíveis para os amigos e até para a família, todos empolgados com a beleza recém-adquirida, mas eles próprios insistem que veem apenas uma ligeira ou nenhuma mudança. Comparação por meio de fotografias do antes e depois, além de não ajudar muito, talvez desperte um clima de hostilidade. Por alguma estranha alquimia mental, o paciente racionaliza: "Claro, posso ver que o calombo não está mais aqui, mas meu nariz ainda parece o mesmo." Ou, "A cicatriz pode não estar mais aparecendo, mas ela ainda está aqui." Cicatrizes que trazem orgulho em vez de constrangimento. Ainda outra pista na busca de evasista autoimagem
era a de que nem todas as cicatrizes ou desfigurações resultaram em vergonha e humilhação. Quando ainda era estudante de medicina na Alemanha, vi um aluno orgulhosamente ostentando sua cicatriz de sabre, da mesma forma que um americano usaria a medalha de honra. Para os duelistas, a elite da sociedade universitária, uma cicatriz facial era um emblema comprobatório que implicava boa reputação. A aquisição de uma cicatriz horrenda na bochecha tinha o mesmo efeito psicológico que a remoção da cicatriz na bochecha do meu paciente vendedor. Na velha New Orleans, um negro usava um tapa-olho com o mesmo objetivo. Então comecei a entender que um instrumento cortante não tinha poderes mágicos. Poderia ser usado em uma pessoa para infligir uma cicatriz e em outra para eliminá-la com os mesmos resultados psicológicos. O mistério da feiura imaginária. Para uma pessoa desfavorecida por uma genuína disformidade congênita ou por resultado de um acidente, a cirurgia plástica pode, de fato, parecer mágica. Com base nesses casos, seria fácil teorizar que a remoção dos defeitos físicos por meio de cirurgias plásticas seria a cura para todas as neuroses, infelicidades, fracassos, medos, ansiedades e falta de autoconfiança. No entanto, de acordo com essa teoria, pessoas com rostos comuns, ou pelo menos sem maiores problemas, não seriam atingidas por deficiências psicológicas, viveriam alegres, felizes, autoconfiantes, livres de ansiedade e preocupação. Sabemos muito bem que isso não é verdade. Tampouco essa teoria consegue explicar as pessoas que visitam o consultório de um cirurgião plástico e exigem um lifting facial para eliminar uma feiura imaginária. Há mulheres na faixa de 35 ou 45 anos que estão convencidas de que parecem velhas, mesmo que tenham uma aparência correspondente à idade e, em muitos casos, bastante atraente. Algumas jovens se convencem de que são feias apenas porque as dimensões da boca, do nariz ou dos seios não se assemelham às das estrelas de cinema. Há homens que acreditam ter orelhas muito grandes ou narizes desproporcionais. Um cirurgião plástico ético nem sequer consideraria operá-los, mas infelizmente os charlatões ou os chamados médicos de plástica estética, que nenhuma associação médica admite como membros, não têm tais escrúpulos. Essa feiura imaginária é muito comum. Uma pesquisa com universitários mostrou que 90% estavam insatisfeitos com sua aparência. Se a palavra normal e médio significam alguma coisa, é óbvio que 90% dessa população não podem ter uma aparência anormal, diferente ou defeituosa. Pesquisas semelhantes mostraram que quase a mesma porcentagem da população geral encontra algum motivo para se constranger da própria imagem física. Essas pessoas reagem como se tivessem alguma desfiguração real. Sentem o mesmo constrangimento e desenvolvem os mesmos medos e ansiedades. Sua capacidade de viver com plenitude é bloqueada e sufocada pelo mesmo tipo de bloqueio psicológico. Suas cicatrizes, embora mentais e emocionais, são igualmente incapacitantes.